Olá, seja bem-vindo a mais um programa Despertar da Consciência. Eu sou Valéria Marques. Estamos aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Hoje, dando início ao nosso programa número 4, Poder do Pensamento. Estamos na nossa série de número 8, falando sobre criações mentais. Aqui ao meu lado, Sebastião Camargo. Estou aqui para testar o poder do meu pensamento. Eu estava imaginando o telespectador, rogando a Deus, ao Cristo, aos seus emissários, que enriqueça milhões de vezes a ternura, a compaixão, todos os valores, todos os potenciais internos e eternos de cada um deles, por essa gratidão que temos por todos os seres aqui da TV Mundo Maior, da TVC, das demais afiliadas, enfim, a tudo e a todos os seres que nos possibilita esse momento. E como nós já fizemos esses exercícios em outras épocas e os resultados são fantásticos, creio que a cada dia os laços da solidariedade, da fraternidade, do amor que nos une se tornará cada vez mais fortalecidos e mais expansivos, se assim podemos dizer. Tudo isso através do poder do pensamento? Com certeza. O André Luiz fala que o máximo potencial que nós temos, o pensamento, a nossa capacidade criativa em ação. Nunca devemos esquecer disso. Quem pensa, cria, como diz Miramês, é responsável por sua criação. Joana de Anjos, responsável por tudo que a gente não cria também. Ok, então, desta forma, vamos iniciar nosso estudo de hoje para sabermos desta ferramenta, né, e compreendermos um pouco melhor desta ferramenta tão importante que temos, né, ao nosso alcance. Então, convido você aí de casa para estar me acompanhando nesta leitura, página 290. O homem comum possui uma ideia bastante vasta da existência das criações mentais na própria vida, assim como de sua magnitude. Cumpre-nos conhecer e compreender o processo desse universo que nos dará a chave das muitas portas que se abrem ao infinito, despertando-nos para as realidades sublimes de nossas potencialidades latentes. Os deuses que habitam em nós precisam ser desvelados, dentre eles, com o máximo potencial criador, o pensamento. E aí, Sebastião, o que você tem a nos dizer, né? Como desvelá-los? Aí, nós fizemos uma pegadinha, fizemos de propósito com você. Você não percebe. É tão sutil a infiltração do pensamento, não é isto? Então, o homem possui O homem comum possui uma ideia bastante vasta ou vaga? Nossa, eu falei vasta? Você entendeu? É algo que deveria ser bastante vasta, porque nós já estamos prontos para isso, mas é uma ideia bastante vaga desse poder, né, do pensamento. Então veja o quanto é sutil. Quando eu mentalizo para distorcer um pouquinho da sua leitura, quantas vezes numa palestra a gente lê palavras que não existem? Eu já fiz muito isso, e explicar alguma coisa na palavra que não existe, e às vezes alguém na plateia está fazendo isso e a gente não percebe. Ou até a gente está da nossa própria consciência, trazendo um conteúdo que não tem nada a ver com aquilo que queremos entender. Mas e como que isso acaba acontecendo? Existe uma permissão da parte daquele que está sendo influenciado? No caso aqui, da minha parte, eu que permiti que isso acontecesse, como que se dá esse processo? Nós vamos falar disso exatamente lá nos programas finais, vamos falar do vigiar e orar. Quando a gente está meio distraído, meio desatento. Às vezes na palestra, na hora de uma exposição, você está concentrado numa coisa e esquece da vigilância que deve ter no entorno. Pode ver que a tendência do nosso universo íntimo é completar as palavras a partir do início da palavra. Então, autossugestão, auto. Dependendo, sai outra coisa. A partir do auto, ele complementa com outra coisa que está mais fácil, mais prático. E os elementais que compõem a informação, por exemplo, a hora que eu vou falar a palavra alto, quantos elementais eu já usei? No A, 8 bytes, constituído de 8 bits. 8 bits já são 8 elementais vastamente esclarecidos e com uma infinidade de elementais menores que os compõem. Então, quando eu convido uma palavra, vem vários elementais em formato de palavras querendo fazer parte daquela frase, daquele parágrafo, daquele capítulo, da sua obra ou da sua fala e etc. Já se colocam de prontidão? Se coloca de prontidão e às vezes nós estamos na coordenação. Quando eu estou dando ou proferindo uma palestra, por exemplo, eu estou fora do corpo já para facilitar isto. E às vezes vem tanta informação
que às vezes a gente não consegue e a hora que a coisa atropela pode dar um branco, inclusive. Um quer entrar primeiro, o outro não quer, e às vezes você se confunde e tranca o processo, para respirar, a gente retoma depois, porque do contrário sairia um palavrão, como nós falamos, uma palavra indevida para aquele momento. Então isso é tão sutil, por isso, quando nós temos consciência disso, quando a gente lê aquela sentinela, aquele ser que nós criamos para nos ajudar nesse policiamento do próprio pensamento, ele alerta-nos. E a gente retorna a leitura e percebe que foi lida alguma coisa, né, de forma indevida. Mas quando estamos desatentos, você manda, e como eu já fiz muitas vezes, você lê a frase indevida, explica a frase de uma forma indevida, e no final você viu o que você fez, e tem pessoas na plateia torcendo para você quebrar a cara, não te fala, não te chama atenção, não te alerta, que a frase não seria aquela, ou até com vergonha, com medo da gente se melindrar, e a gente acaba passando pelo um vexame. Às vezes a palavra não tem nada a ver com aquilo. Por isso é tão sutil, como o Miramês fala, a infiltração de ideias, de pensamento, e a gente pensa que as ideias são nossas, os pensamentos são nossos e são todos bons. Então o máximo poder do pensamento, o potencial criador que nós temos, é o pensamento. Por isso que o próprio pensamento, conforme nós vimos lá no programa de número 1, Criações Mentais com Ramatiz, ele precisa ser disciplinado. Ele precisa ser treinado, porque esse pensamento que eu escolhi agora, o pensamento como potência é uma coisa, por isso que a gente tem que diferenciar também. O pensamento ativo é outra coisa. O pensamento como potência é uma expressão da nossa consciência. O pensamento que está em atividade na mente não significa que é o potencial criador, é um pensamento que está ali em exercício, o potencial criador está gerenciando esse pensamento em gestação, que é o potencial criador, a mente, a própria consciência, o próprio pensamento, porque o pensamento é uma expressão da consciência. Então, em sentido profundo, o potencial criador é a própria consciência. Ela vai se expressar-se em forma de pensamento, em forma de vontade, em forma de sentimento, da inteligência, em várias frequências. Então, esse potencial criador não é só o pensamento em atividade na mente, mas quem está por trás do pensamento, antes do pensamento, como nos ensina Leon Denis, o ser pensante. Porque ele narra, e nós colocamos no livro em algum ponto, que a primeira coisa que vem ao pensamento, esse pequeno que está querendo investigar, é o do próprio pensamento. O que é o pensamento? E antes do pensamento, o ser pensante. E para entender o pensamento e o ser pensante, ele narra, nós precisamos retomar as origens da vida e entender como o pensamento se constituiu, como ele transformou-se em inteligência, como ele se transformou em consciência e hoje expressando, como Jesus nos dissera, só desce quem subiu. Antes ele foi um princípio inteligente que transformou-se em matéria elementar, energia universal, matéria mental, princípios vitais, mundo físico, vamos colocar assim mais rapidamente, até chegar nos instintos. Depois, sensações, sentimentos, sensações, emoções, sentimentos, agora que ele vai ser transformado em pensamento. Então, se hoje ele volta como uma força orientadora que vai atuar no nosso corpo ou no universo psicofísico como hormônios, antes ele já foi tudo isso. Como potência criadora, ele sabe o que fazer, mas a maioria estão subindo e já querem comandar e não sabem comandar. É onde nós nos atropelamos com pensamentos indevidos ou primários, com emoções desgovernadas ou bem primitivas, com instintos desalinhados dos automatismos harmônicos e às vezes nos levando para atitudes ou criações que não necessitamos mais. Por isso é importante conhecer e compreender. Exatamente. De alguma maneira, não se deixar realmente levar por situações como essa. Porque a hora que você começa a pensar alguma coisa, se você tem o conhecimento, você sabe qual o pensamento que você elegeu e qual que não é seu. Mas se você não tiver o conhecimento, que o conhecimento é que vai te dar a base para a vigilância. Veja o que é a razão. Às vezes não conhecemos ou não compreendemos de forma mais abrangente a razão. E eu compreendi isso com o Espírito Emmanuel. A razão é o mecanismo que eu tenho para comparar. Agora, como eu posso comparar alguma coisa se eu não tenho as memórias de ontem? Então, a memória faz parte da razão. Como que eu posso comparar alguma coisa se eu não tenho a inteligência do hoje que eu quero construir? Então, a inteligência faz parte da razão. Como que eu posso usar a memória, comparar
com esse mecanismo do conhecimento de agora, com a inteligência, se eu não tenho a imaginação para experimentar uma coisa e outra. Porque assim que eu começo a imaginar o que eu estou construindo agora, comparando o que eu construí ontem, eu vejo se isso vai acrescentar alguma coisa ou não. Se a razão aprovar, se isso vai acrescentar alguma coisa visando os interesses que ela propõe, aí ela deixa, ela abre o espaço e a coisa vai para a ação. Se ela chegar por aquele mecanismo que nós chamamos de livre escolha ou até de livre-arbítrio, censurar a criação, ela é abortada ali e recomeçado o processo e não leva adiante aquele mecanismo. Senão até a minha própria construção, minha própria criação pode ser imatura, né? Eu não sei exatamente para onde aquilo vai estar me levando. Eu posso pensar que é algo nobre, que vai me auxiliar ou auxiliar o entorno e não necessariamente seja. Exatamente. Ok. Então, vamos agora dar uma pausa aqui no nosso estudo, né? E você que está aí nos acompanhando, se você quiser estar acessando outros programas, né, quiser estar assistindo, compartilhando outros programas, assim como esse também, é só você entrar no nosso site, tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões, mande-nos um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos.